A coisa mais interessante para o homem é ele ouvir a voz de Deus e entender aquilo que Deus ensina, e fazer aquilo que Deus manda fazer. Amém? O interessante para cada um de nós é que obedeçamos a palavra de Deus e não nos deixemos levar por nenhuma outra palavra ou nenhuma outra voz que ecoe nos nossos ouvidos, seja ela qual for. Por mais interessante que pareça ser, o melhor para nós é ouvir a voz de Deus, ouvir o ensinamento de Deus e a orientação daquele que nos criou. Primeira coisa, Deus ele deu uma ordem e disse àquele casal, aos seres humanos, disse a Adão: de toda árvore que está no jardim, dela vocês poderão comer, exceto da árvore que está no meio do jardim. Dela não comereis, nem no seu fruto tocareis. Por quê? Porque no dia que fizerdes isso, certamente vocês morrerão. Isso foi uma ordem de Deus. Irmão, irmã, ordem não se contesta. É ou não é verdade? Ora, quantas e quantas vezes você, no seu local de trabalho, recebe uma ordem, e por mais desinteressante que seja, ou absurda que pareça, ordem é ordem. Mandou, eu vou fazer, não é assim? Que dirá uma ordem divina? Que dirá um mandamento divino, vindo da parte de Deus? Ora, o homem sabia que Deus havia dito: não comereis do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Quem falou isso? Deus. Sabe, irmão, irmã, mas esse mundo e aquilo que há nesse mundo sempre quer contestar a palavra que Deus traz para cada um de nós. Se nós não observarmos, se nós não vigiarmos, o mundo está sempre tentando contradizer a palavra de Deus, está sempre tentando ser contrário ao que Deus diz. Você vê, um ser que Deus havia criado voltou-se contra o que a palavra de Deus disse. Irmão, o ser humano foi alguém criado por Deus. O homem, a mulher, foram seres. O homem foi um ser criado por Deus com grandes privilégios, e ele deu ao homem, ao ser humano, a capacidade de dominar sobre toda a terra. A serpente era mais sagaz, a mais astuta. Isso quer dizer, era um dos animais criados por Deus que tinha uma esperteza inclinada para o mal, é uma sabedoria voltada para as coisas ruins. Você sabe que tem muita gente que tem inteligência, mas não usa a inteligência para aquilo que é bom, não usa a inteligência para aquilo que presta. A inteligência é sempre para destruir. Tem pessoas, você vê no mundo afora aí, pessoas que são grandes capacidades intelectuais, pessoas que são extremamente inteligentes, mas essas pessoas só usam a inteligência para as coisas que são ruins, para as coisas que não prestam, para as coisas que destroem. A serpente sagaz, astuta, aproximou-se da mulher e começou a iniciar um diálogo com a mulher. Irmão, irmã, a Bíblia diz que Deus ele vinha na viração do dia para conversar com Adão, conversar com o homem, para ter comunhão com o ser humano. Imagina só, Deus aparecendo na virada do dia, para ter comunhão, para conversar com Adão, perguntar como foi o dia, que novidade aconteceu, que coisas boas ele havia feito,
Olha que coisa linda essa comunhão de Deus com o homem e do homem com o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Deus, ele vinha e tinha comunhão. Sabe, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O teu diálogo espiritual, o mais importante é você ter um diálogo espiritual com quem? Com Deus. O diálogo espiritual não pode ser com mais ninguém. Ah, pastor, eu não posso ter um diálogo espiritual com quem é de Deus? Com um pastor? Ou com uma pessoa que é de Deus? Claro que pode. Se Deus está envolvido nessa conversa, é um diálogo espiritual e você está envolvendo Deus. Tem determinados assuntos, irmãos e irmãs, que você deve tratar com Deus diretamente. Um assunto que você deve entregar nas mãos do Senhor, fazê-lo conhecedor dos problemas, fazê-lo conhecedor dos seus anseios. Sabe por quê? Porque muitas vezes você vai conversar com uma pessoa e você vai receber uma palavra que não vai ser aquela palavra que Deus traria a você, não vai ser a palavra que Deus daria a você. Então entenda, irmão, o diálogo primeiramente com Deus. Mas a Eva, ela iniciou um diálogo com quem não era Deus. Escuta só, a Bíblia diz que a serpente, aqui no versículo 1, era mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Irmão, a serpente era de Deus? Foi criada por Deus? Foi criada por Deus? Foi feita por Deus? Sim. Mas ela insistiu em deixar-se usar pelo mal. Quantas e quantas pessoas são de Deus, ou dizem que são de Deus, e se deixam usar pelo mal? Olha o que a serpente fez. Chegou até a Eva e começou a tentar desacreditar a palavra de Deus. Começou a tentar desacreditar Deus com relação a Eva. Olha o que ela disse assim. Ela disse: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Versículo 3: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Irmão e irmã, quem disse isso? Deus. Quem afirmou isso? Deus. Então, se o Senhor, Criador de todas as coisas, que conhece todas as coisas, afirmou dessa maneira, ele não deve ser contestado. Por quê? Porque ele é conhecedor de todas as coisas. A primeira coisa que a serpente fez foi contestar o que Deus disse. No versículo 4 ela diz: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha só, é certo que não morrereis. Sim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Entende, irmão? A serpente disse que vocês serão iguais a Deus. O homem seria igual a Deus? Não. Mas com relação a conhecedor do bem e do mal, seria igual a Deus? Seria. Sabe, irmão, tem coisas que é melhor você não saber. Tem coisas que é melhor você não conhecer. Tem atitudes que é melhor você não tomar. Tem pecados que é melhor não cometer. Ou seja, o melhor é não cometer pecado nenhum. Mas tem caminhos que é melhor você não andar, atitudes que é melhor você não tomar, coisas que é melhor você não fazer. Sabe? Porque no dia que fizer,
vai se arrepender amargamente. Então, quando Deus disse daquele fruto da árvore, era a árvore do quê? Do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal ia dar ao ser humano um conhecimento que Deus não queria para eles, que Deus não queria para ele, para o ser humano. Ia dar ao homem um conhecimento que Deus não queria que ele tivesse, porque no dia que tivesse, o mal viria sobre ele teria a mente dividida, conhecendo o bem e conhecendo o mal, e Deus não queria isso. Você vê a preocupação de Deus conosco como era. Imagina que se nós tivéssemos uma mente que pensasse só o bem, que pensasse só coisas boas, que fizesse bom juízo de todo mundo, que amasse todo mundo, uma mente onde não se formasse a desavença, onde não se formasse a inveja, não se formasse o problema. Imagina só, como seria esse mundo? Seria maravilhoso, seria ótimo viver num mundo desse jeito. Mas olha, quando o mal entrou, o conhecimento do mal entrou na mente do homem, os olhos se abriram para o mal. Antes os olhos eram fechados para o mal. A melhor coisa é nós termos os olhos e a mente fechados para o mal, termos olhos para aquilo que é bom. Entenda só, irmão, a serpente chega para a mulher e começa a conversar com ela. A primeira coisa estranha a se ver aí é que a mulher começou a dialogar com a serpente. E desde quando o animal tem esse poder de falar? Desde quando a serpente fala? A Eva começou um diálogo com a serpente, começou a conversar com a serpente e nem se deu conta de que estava falando com o animal. E a serpente, de maneira sagaz, chega até ela e diz: olha, e começa a contestar a Deus. Primeiro, ela não deveria dar conversa à serpente, deveria dar ouvidos ao que Deus fala. Primeiro, não deveria falar com a serpente, e também não deveria ouvir nada que contestasse o que Deus falou. Ela, em vez de dar ouvidos à voz de Deus, ela deu ouvidos à voz da serpente. E a serpente, porque ela deu ouvido, a enganou. E ela, por sua vez, usada pela serpente, enganou o seu marido. Quer dizer, ele se deixou levar pelo que ela disse, ele nem contestou o que a Eva falou. Toma o fruto, olha aqui, experimenta. Ele se sabia ou não, a Bíblia não diz, mas só resume que ele comeu com ela, comeu do fruto, e o mal veio sobre o gênero humano, a destruição veio sobre o ser humano. Ela, em vez de dar ouvidos a Deus, deu ouvidos à serpente. Primeira coisa, olha o que ela disse no versículo 6: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Primeira coisa, a árvore era boa para se comer, o fruto era vistoso. Ora, Deus havia criado, o fruto era bom, era vistoso. Escuta só: agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Deixa eu te perguntar uma coisa, deduz aí. A árvore era boa para se comer? Sem dúvida. Agradável aos olhos? Sem dúvida.
Agora, desejável para dar entendimento, será que era? Como é que a Eva sabia que aquela árvore era desejável? Como é que ela sabia que aquela árvore ia dar entendimento? Desejável para dar entendimento, porque alguém falou. Alguém despertou na Eva a curiosidade daquele fruto, porque segundo a serpente, daria a ela aquilo que não tinha. Irmão, irmã, se Deus não te deu determinada coisa, amém. Se Deus quiser te dar, Ele te dará, amém. Aquele entendimento ali não era bom para o homem, não era bom para o ser humano, mas a Eva insistiu em querer aquilo que Deus não queria entregar a ela. Era desejável para dar entendimento. Ela lembrou do que a serpente falou. As palavras da serpente ficaram martelando na cabeça da Eva o tempo todo: vocês serão iguais a Deus. É por isso que Ele não quer, é por isso que Ele não quer que vocês comam, porque no dia que vocês comerem não vão morrer, mas os olhos vão se abrir, e vocês serão iguaizinhos a eles. Iguaizinhos, ainda serão conhecedores do bem e do mal. Irmão, irmã, para que o homem queria conhecer o mal? Nós conhecemos o mal. Existe um lado ruim no ser humano, existe um lado de morte, que é o salário do pecado, justamente por causa dessa desobediência, justamente por causa disso que a Eva fez, justamente porque ela quis o entendimento que Deus não queria para ela. Árvore desejável para dar entendimento. Escuta só: tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Versículo 7: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. 8: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Ponto. É aqui que eu quero que você se atenha, que você preste bem atenção. Deus, quando veio para ter comunhão com o homem, mais uma vez, Ele não encontrou mais aquele homem que Ele tinha criado. Quando ele comeu do fruto, algo rompeu-se no coração de Deus. Aquela comunhão que Deus tinha com o homem rompeu-se. Quando Deus chegou, Adão, mas a sua mulher se esconderam. Deus perguntou: onde você está? Esse onde você está é uma pergunta espiritual de Deus. Quer dizer, onde está colocado o teu coração nesse momento? Onde você foi parar, Adão? Cadê aquele homem inocente que eu criei? Cadê aquele homem que eu vinha todo dia para ter comunhão? Cadê aquele homem que tinha comunhão comigo? Aquele homem cujo espírito tinha comunhão com o meu? Cadê aquele homem que tinha a mesma visão, tinha o mesmo interesse? Cadê aquele homem que tinha o coração voltado para mim? Aquele homem tinha acabado de morrer, tinha acabado de se autodestruir espiritualmente. Quando ele comeu o fruto, olha, não morremos, está vendo? Mas só que a morte espiritual aconteceu, o rompimento, a separação de Deus aconteceu. Quando ele percebeu que estava despido, ele teve vergonha. Aí o homem começou a ter
o primeiro sintoma de que ele estava separado de Deus. Versículo 8: quando ouviram a voz de Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Irmão, irmã, primeira coisa, sintoma de que se está longe de Deus, se esconde de Deus, se esconde da sua presença. Ele já não quer mais comunhão com Deus. O homem já não tinha mais comunhão, ele já saiu da presença de Deus, ele agora estava escondido, ele já não suportava a presença de Deus. Ele e sua mulher esconderam-se por entre as árvores. Eles começaram a não ter comunhão, a não querer comunhão de Deus. A presença de Deus, que era motivo de agrado, de alegria, aquela presença de Deus que era um motivo de gozo, um motivo de regozijo, agora já era uma razão já incomodava o homem. Irmão, irmã, quando nós temos comunhão com Deus, o que mais queremos é viver na presença dele, é andar com ele, é ter comunhão com ele, é conhecê-lo mais e mais, é conhecer a sua palavra, é entender mais e mais dele. Quando nós fugimos da presença dele, quando nós rompemos esse relacionamento com Deus, a presença dele já nos incomoda, já não aguentamos mais ouvir a sua voz. Irmão, irmã, cuidado quando a palavra de Deus já não faz aquele efeito magnífico, maravilhoso no coração, quando a palavra de Deus já incomoda, quando o ensinamento de Deus já incomoda. Tenha cuidado. Tenha cuidado com isso. Cuidado quando a palavra de Deus começa a incomodar. Os ensinamentos de Deus já não surtem o efeito. Aquilo que Deus faz chateia, incomoda. Primeira coisa, eles ouviram a voz de Deus e se esconderam. Olha o segundo sintoma: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ei, irmão, por que Deus faz essa pergunta? Onde estás? Porque, tenha certeza, já não estavam mais na presença de Deus. Estavam no Éden, mas já não viviam nos caminhos do Senhor. Adão, cadê você? Homem, onde estás? A voz de Deus incomodou, já não anda-se mais no caminho. E o outro sintoma: o homem ouviu a voz de Deus, não teve mais satisfação, sentiu medo. O homem começa a sentir medo de Deus. Olha, ouvi a tua voz no jardim, versículo 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Primeira coisa, os olhos do homem já se abriram para o pecado. Porque ele teve medo, ele teve vergonha de Deus, porque ele percebeu que o pecado havia entrado nele. Ele olhou para o seu corpo, viu que estava despido, teve vergonha, sentiu medo, escondeu-se. Entenda só: fora da presença de Deus, sentimos vergonha e temos medo. Temos medo do que Deus irá nos falar, não conseguimos ouvir sua voz, sentimos até vergonha dele. Depois Deus faz uma pergunta e diz assim,
versículo 11: perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Deus já sabia o que tinha acontecido com o homem. Deus já sabia que o caminho, que o homem tinha se perdido no caminho. E você vê que ele conversa sempre com Adão e diz assim: quem mostrou a você que estavas nu? Você comeu da árvore que eu ordenei que não comesse? Irmão, irmã, esse era o ponto de remissão do homem. Era o momento que o homem podia se redimir. Era a hora do homem cair nos braços do Senhor e dizer: Senhor, eu comi, eu errei. Não. Um outro sintoma da falta da presença de Deus é quando eu começo a justificar os meus erros. Eu quero justificar diante de Deus o meu erro, eu quero justificar diante de Deus o meu pecado. Ah, Senhor, mas o Senhor sabe, né? É porque o problema não é meu, o problema é da outra pessoa, o problema é do fulano de tal, o problema é a minha mulher, o problema é o meu marido, o problema é o meu filho. Eu não venho à igreja porque os problemas são grandes, é por causa dos meus vizinhos. Por que eu sou uma pessoa estressada? É por causa da minha família. Por que eu não venho à igreja? É por causa do meu marido. Ah, eu estou no pecado? É por causa da minha mulher, é por causa do meu marido. Irmão, irmã, não é. O homem precisa admitir que o erro vem dele. A concepção do pecado vem única e exclusivamente daquele que o comete, porque ele deliberadamente o faz. Porque o diabo tentou muito e a carne é fraca, mas a Bíblia diz que o espírito está pronto. Se a carne é fraca, ela tem que ser, por isso ela tem que ser mortificada. Se a carne não resiste ao pecado, ela tem que ser mortificada. Tem-se que lutar com ela diariamente. E quem vai ajudar você a lutar? Você e eu lutarmos. A palavra de Deus. Deus é quem nos vai dar a orientação necessária para que a vençamos. Escuta, irmão, irmã, o Adão começa a se desculpar. Ele não chamou para si a responsabilidade e não admitiu que estava errado. O Adão, porque perdeu a comunhão com Deus, não foi o homem que Deus esperava que ele fosse. Olha o que ele fez. Versículo 12: então disse o homem a Deus: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A culpa não era dele. Ela me deu da árvore e eu comi. Ela te deu da árvore, mas você comeu. Se ela desse do fruto da árvore e você rejeitasse, não tinha se perdido. Mas ela entregou o fruto e o Adão não contestou, comeu, recebeu a sugestão e aceitou. Ele não se redimiu. Não, foi a mulher que tu me deste, só foi ela. A culpada é ela. A culpa foi da mulher, não foi dele. Irmão, irmã, uma frase interessante de nós ouvirmos. Deus ministrou meu coração há alguns dias. Eu disse a alguém que o caminho mais rápido para a salvação o caminho mais rápido para o perdão é o arrependimento. Para a salvação é o perdão, e para o perdão é o arrependimento. Sem arrependimento não há perdão, e sem perdão não há salvação. Ora, o arrependimento é o que vai causar em nós aquele fruto que vai agradar a Deus, e Deus automaticamente nos absolve dos erros que cometemos. Mas precisa haver arrependimento para se pedir perdão. Arrepender-se dos erros
pedir perdão a Deus, pedir perdão a quem quer que seja, contra quem cometeu o erro, e nunca mais errar. Quando Jesus curava, salvava, libertava alguém, ele dizia sempre: vá e não peques mais. Por quê? Ele sempre dizia: para que te não suceda coisa pior. Não há pior coisa do que ser reincidente do pecado, que quando se peca uma vez, não se tem conhecimento, mas quando se é reincidente, tenha certeza que a pena aumenta. Todo aquele que é reincidente nas suas infrações, ele tem sempre a pena aumentada. Escuta só, aí Deus disse para a mulher, aí no versículo 13, disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Veja só, um jogando a culpa no outro. Deus olha para a serpente, versículo 14: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Veja só, irmão, olha para mim. A serpente respondeu alguma coisa? Contestou alguma coisa? Falou assim: e o que é que eu tenho com isso? Eu ofereci, ela comeu porque quis, ela deu o marido porque quis, e ele comeu porque quis. A serpente falou isso? Por que não? Por que não? A serpente não fala. E por que falou com a Eva? Irmão, sabe que Satanás ele vai tentar nos fazer ouvir aquilo que não queremos e aquilo que não devemos. Vai nos fazer ouvir aquilo que parece bom e que desagrada a Deus. Vai trazer para nós algo que parece interessante, mas vai nos tirar da presença de Deus. Sabe, irmão? Sabe, irmã? A melhor coisa a fazer é ser sincero diante de Deus e a Ele dizer: Senhor, eu errei, eu estou errado, eu cometi o mal. Quem deliberadamente errou fui eu me arrependo e eu peço: Senhor, me absolva dos pecados que tenho cometido contra o Senhor. Esse é o caminho para se receber o perdão. Primeiro, reconhecer o erro e dele arrepender-se. Não tem melhor remédio para você vencer. Perdoe se tiver que perdoar, arrependa-se, reconheça o erro, arrependa-se e vá diante de Deus e confesse e diga: Senhor, me perdoe, a partir de hoje eu quero viver contigo e viver para ti. Não é arrumar desculpas, como Adão tentou fazer. Mas só porque é mulher que tu me deste, é mulher que tu me deste assim. Não, eu estou errado porque essa mulher não presta, não vale nada. Eu sou assim porque esse homem não vale nada, esse homem me maltrata, esse homem me despreza, é por isso que eu sou dessa forma. Porque esses filhos não me deixam em paz, por isso que eu sou dessa maneira. Porque os meus pais são ruins, por isso que eu acho assim. Não, irmão, irmã, não tem desculpas. Você não pode pautar a tua vida no comportamento de outrem. Não pode pautar a tua vida no comportamento das outras pessoas. Quem quiser ser do jeito que for, do jeito que é, que seja. Eu quero ser do jeito que Deus quer que eu seja. Eu quero agir da maneira que Deus quer que eu haja, segundo a sua palavra. Eu vou te mostrar mais um exemplo. Capítulo 12 do segundo livro de Samuel, versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi,
Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade, 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, e comia do seu bocado, do seu copo bebia, e dormia nos seus braços, e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isto deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Amém, irmãos? Olha para cá. Natã, o profeta, chegou até Davi e narrou essa história para testar o coração de Davi como estava a sua consciência e o seu senso de justiça. Imagina só, um homem rico, cheio de dinheiro, cheio de gado, de ovelhas, tinha tudo em fartura, em abundância, e o outro tinha só uma cordeirinha, uma ovelhinha, que ele criava como filha, que era praticamente um bichinho de estimação, que ele não pensava nunca em abater, não queria nunca fazer de alimento. Esse homem rico, em vez de tomar dos seus animais, foi lá e, de maneira avarenta, tomou a cordeirinha, roubou a cordeirinha desse homem e matou e deu de comer ao viajante. Davi disse: esse homem deve ser morto, esse homem é digno de morte, esse homem não se compadeceu, que homem miserável é esse? E Natã fez Davi enxergar que ele tinha agido dessa forma. Quando Davi, no alto do seu palácio, do seu conforto, tinha deixado de ir à guerra, ele foi até a sacada do palácio e avistou uma mulher conhecida nesse texto como Betseba, um chamam, alguns Batseba. Bom, entendamos com Betseba, que era mulher de um dos guerreiros de Davi, e ela estava, de maneira despretensiosa ou não, banhando-se no rio que dava de frente para o palácio. E o Davi, andando na sacada do palácio, avistou uma bela mulher se banhando. Ora, se banhando, tomando banho. A pessoa toma banho de que forma? Toda coberta, cheia de roupas, é isso? Não. Uma mulher bonita, despida. Davi olhou, interessou-se. Aquilo ali, aquela cena chamou a atenção do Davi, chamaria a atenção de qualquer homem, chamaria a atenção de qualquer pessoa, de qualquer homem que estivesse ali. A mulher, a Betseba, imaginava que não estava sendo vista ou não. Só, irmão, que não vem ao caso. Uma vez alguém disse assim: como é que aquela mulher, a mulher do Urias na guerra, e ela vai banhar-se bem em frente ao palácio, onde o rei costumava passear? Deixa eu te dizer uma coisa: se ela foi ou não foi, se foi propositadamente ou não, eu não sei, e também eu não quero saber. O que eu quero saber é que o Davi deveria ter visto e desviado o olhar do que seria um possível mal contra ele, que seria um pecado que entraria na vida dele e o destruiria. Mas olha o que ele fez: ele parou, olhou, observou, gostou do que viu, interessou-se. O pecado germinou na mente, desceu para o coração, ele começou a criar possibilidades dentro da sua mente, tanto que ele chamou dos servos e disse: vem cá, olha para ali, quem é aquela bela mulher? Aquela ali é Betseba, a mulher de Urias.
o heteu. Era para o Davi dizer: é mulher de Urias? Diabo é que ela está fazendo ali tomando banho? Então, ó, fecha esse negócio aqui que eu não quero ver mais. Daria meia volta, entraria para o palácio e diria: olha, eu vou para a guerra, ou eu vou para o santuário falar com Deus, orar, para que esse diabo dessa tentação saia de perto de mim. Não, foi o que Davi fez. A Bíblia diz que um abismo chama outro. Ele disse: manda chamar essa mulher. A Betseba veio, ele praticamente obrigou a mulher a deitar-se com ele. Não, pastor, a Bíblia não disse que obrigou. Não, irmão, mas era uma ordem do rei. O rei, um homem muito bonito, poderoso. A mulher viu-se na possibilidade de entrar no palácio. Se foi isso ou não, não interessa. O problema é que a ação do Davi foi que criou esse mal, que criou esse pecado, criou esse vínculo maligno, satânico, e que ele destruiu-se. Depois veio dar lugar ao herdeiro e tudo mais. Mas irmão, irmã, se tivesse que ser, seria. Se Urias tivesse que morrer e a Betseba casasse com Davi e fosse sua mulher, Deus moveria isso, seria dessa forma. Mas o Davi, ele forçou aquela situação e foi contrária ao que Deus queria. Ele envolveu-se, emaranhou-se do pecado, e ele deliberadamente, para encobrir o seu erro, ele cometeu outro. Além de se tornar adúltero, o Davi tornou-se também um homicida. Ele não teve absolvição desse mal, porque ele não matou ninguém na guerra. Isso era perdoado por Deus quando era na guerra. Na guerra, todo mundo era perdoado. Eu matei na guerra, então isso não era imputado como pecado. Mas ele tramou a morte do Urias pura e simplesmente para esconder o seu mal, o seu pecado. Só que os olhos de Deus estavam atentos a tudo. O Natã chegou, mostrou a ele, contou-lhe essa história, e o Davi indignou-se. Sabe, irmão, por que ele indignou-se? Porque é muito fácil você apontar pecado nos outros, você olhar os erros dos outros, você dizer que fulano é pecador e não presta, você olhar o erro do outro, mas olhar para dentro de si e reconhecer o seu, isso aí é mais difícil. O Adão, você vê a diferença, ele olhou o erro da Eva, quem errou foi ela, e a Eva chegou e fez. Não, quem errou foi a serpente. E a serpente fez o quê? Nada, porque serpente não fala. E porque falou com a Eva? Você vê que houve uma ação maligna. A Eva podia tomar um susto: está falando comigo por quê? Você é uma serpente, você é um animal. Mas ela não se apercebeu e deu ouvidos ao que não deveria. Como Davi, ele deu ouvidos à voz da sua carne, à voz da sua mente. Não estava mais na guerra, passeando no palácio, olhou da sacada, viu que não deveria, interessou-se. Olha a árvore, como era a árvore. A árvore era boa para se comer, o fruto dela era bom de se ver e daria entendimento. O Davi olhou a Betseba, uma bela mulher, interessou a ele era o rei e poderia muito bem tê-la, mesmo sabendo que ela era comprometida. Mas ele não contou conversa. E depois de perceber o erro que tinha cometido, quando a mulher, ele percebe que a mulher concebe, sabe, irmão, irmã, devemos nos arrepender o quanto antes, porque pecado diante de Deus não fica impune. De alguma forma vai se sofrer uma pena. Por isso que antes que suceda coisa pior, arrependa-se urgentemente, já, agora mesmo. Ainda que sofra algumas penas, mas irmão, quanto mais se emaranha no pecado, mais a pena aumenta.
E olha o que o Natan fez. Olhou para o Davi, contou a história, igualzinho que ele fez. Ele fez: esse homem é um miserável, deve morrer. Natan chega para ele e diz, versículo 5, deixa eu ler o que ele diz. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Olha o senso de justiça do Davi. Temos senso de justiça como quando falamos de outra pessoa. Temos senso de justiça quando apontamos o pecado dos outros, mas e o nosso? Chegamos diante do espelho e dizemos: eu sou um miserável, eu tenho que me arrepender. Se eu não me arrepender, eu vou para o inferno. Se eu não pedir perdão a Deus, eu estou num beco sem saída, estou numa enrascada. Meu Deus, me perdoa, eu sou um miserável, eu tenho que cair de joelhos e ficar orando e chorando diante do Senhor muito tempo. Essa é a atitude mais louvável de cada ser humano. Quando, em vez de olhar para o argueiro que está no olho do irmão, olhamos para a trave, tentamos arrancar a trave que está no nosso. Escuta, versículo 7. Então disse Natã a Davi: este homem é tu, Davi, és tu. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu fizeste oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Olha a vergonha que o Davi ia passar. Olha como ele ia ser envergonhado. A Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nem escondido, nem encoberto que venha a ser descoberto, que não venha a ser descoberto. Então Davi estava num caminho que levaria às trevas, à destruição, o levaria à vergonha. Mas Deus teve misericórdia, mandou o profeta, e a ele exortou. Sabe, irmão, às vezes o mal vem sobre nós, o problema vem, olhamos para um lado e para o outro e dizemos: mas o que está acontecendo, Senhor? O que há comigo? Por que nada está dando certo? Mas esquecemos de olhar para dentro de nós. Temos que olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, preciso me arrepender, lava-me da iniquidade, lava-me do pecado, ensina-me a te seguir como devo seguir. Eu sou um pobre miserável, que as coisas boas que devo fazer eu não faço, mas as más que não quero fazer, essas eu faço. Assim disse o apóstolo Paulo. Sabe, irmão, o Davi olhou para o Natã, e em vez de desculpar-se, excusar-se como o Adão, não, eu só fiz, mas quem mandou ela se banhar naquele lugar ali? Também, né? A mulher daquela se banhando ali à luz do dia, é o que, senhor? A carne é fraca. O Davi não usou de desculpas. Mas não sei, é o que me deu, senhor. Davi, não tem desculpa. Ajoelha e pede perdão, confessa e pede perdão. Olha o que o Davi diz, versículo 13: então disse Davi a Natã: pequei contra
o Senhor. Pronto. Irmão, bastou uma palavra de arrependimento. Era isso que Deus queria. Queria que o Davi se arrependesse. Davi olhou para o Natan e fez: pequei contra o Senhor. Caiu de joelhos, em prantos. Pequei contra o Senhor. Olha a resposta de Natan. Ainda versículo 13. Disse Natan a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Você viu a diferença do Adão? Não, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Não, foi porque estava chovendo, foi porque estava fazendo sol, foi porque arrancou trovoada, foi porque encheu a rua. Não importa o que aconteceu, não importa quem fez, não importa quem se levantou ou a tentação que veio. Cada um de nós somos responsáveis pelos atos que cometemos. Eu sou responsável pelos meus erros. Não adianta eu tentar culpar ninguém. Se eu não me arrepender, de joelhos e com choro, com lágrimas diante do Senhor, não tem jeito, ninguém pode se arrepender por mim. Enquanto eu não reconhecer e não for não achar o caminho do arrependimento, não vou receber o perdão. E Deus é tão misericordioso que Ele mandou a palavra até Davi. Davi podia dizer: não, eu sou o rei, acabou-se. Como fez Saul. Saul não quis admitir que estava errado. Não, Senhor. O profeta foi até Saul e disse assim: filho, dá glória a Deus. Ele: Senhor meu, cumpri a palavra de Deus, matei todos os inimigos e destruí tudo a espada. Só que Samuel ouviu o mugido de vacas e o balido de ovelhas. Ele ouviu um som diferente nas cercanias ali, e disse: Saul, que balido de ovelhas é este que eu ouço nos meus ouvidos, e esse mugido de vaca? Não, foi que o povo perdoou o melhor do despojo, trouxe o rei vivo. Não, eu destruí tudo, o resto tudo destruiu a fio da espada. Mas essas ovelhas aí eram boas, essas vacas aí eram as melhores. Aí eu quis, o povo quis, né? O povo quis e eu achei que não era nada demais. Ei, irmão, você não tem que achar nada. Eu não tenho que achar nada. Eu tenho que cumprir aquilo que Deus manda, aquilo que Deus diz. Se é para você se livrar dos seus inimigos, dos males, dos pecados, dos erros desse mundo, é para se livrar. Se é para agora você seguir o Senhor, segundo a sua palavra, é para segui-lo. Você quer a recompensa de Deus? Você quer o melhor de Deus? Sim ou não? Quem quer o melhor de Deus? Diga amém, bem forte. Se você quer o melhor de Deus, então siga a sua palavra, siga a palavra de Deus. Não, mas as vacas eram boas, as ovelhas também. Irmão e irmã, por melhor que fossem, seriam destruição para a vida de Saul, como foram. Davi caiu de joelhos e disse: pequei contra o Senhor. Natan disse na mesma hora: olha a força, o poder do perdão, o poder do arrependimento. Ele disse: também Deus te perdoou, não morrerás. Amém. Versículo 14 diz: mas posto que com isto desse motivo a que blasfemaste os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natan foi para sua casa. Davi achou que matando Urias, trazia Betseba para sua casa, casava com ela.
O menino já estava na barriga, ele encobria ali, dizia que era filho. Não, era filho dele mesmo? Não, foi concebido aqui, agora, por mim. Meu filho não teve erro, não teve. Mas só que Deus sabia tudo. Não teve erro, não teve pecado, mas só que Deus sabia de tudo. Ele disse: olha, posto que deste lugar aos inimigos blasfemarem, os inimigos blasfemarem, os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Será que isso não foi revelado? Tanto foi que está escrito. Será que o Davi não passou vergonha? Passou. Não pagou pelos seus erros? Sim. Mas o mais importante é que o Davi reconheceu o erro e arrependeu-se. E encontrou perdão. Encontrou perdão, encontra vitória. Amém? Amém. O que aconteceu com Adão? Ele foi sentenciado a viver na terra, trabalhar duro, sustentar-se com o suor do rosto, e a Eva dar à luz com dores. Olha a consequência. E terminou ainda na vida, em suas vidas na terra, que um dos filhos matou o próprio irmão. Sabe, irmão e irmã, presta atenção numa coisa. A coisa, Deus trouxe ao meu coração que 2019 é o ano do conserto, e que não tem melhor conserto do que o perdão. Zera a conta com Deus, zera a conta com o teu próximo, se arrepende, fala com Deus, confessa, perdoa o teu próximo, perdoa aquele que te ofendeu, pede perdão àquele a quem você ofendeu, tira aquela mágoa, aquele resquício de revolta em você, aquele resquíciozinho de iniquidade que insiste em ficar. Mágoa, ressentimento são granguenas espirituais, são verdadeiras inflamações no teu espírito. Não, irmão, irmã, zera a conta. É o ano do conserto, é o mês do perdão. Perdoa, tira do coração, confessa a Deus, conversa com alguém que você precisa conversar, tira do coração essa mágoa, tira do coração esse ressentimento. Você vai ver quão leve você vai ficar, tranquilo você vai andar, vai viver, vai andar de cabeça erguida. Abraça teu irmão que te fez alguma coisa, perdoa, concede perdão a teu irmão, perdoa, vai lá, pede perdão, dá um abraço e diz assim: olha, me perdoa, desculpa se te fiz alguma coisa. Tira do coração, irmão, porque senão você está se destruindo, você está acabando com você mesmo. Tira do meio de vós todo e qualquer resquício de iniquidade, aquilo que está acabando com você, que está destruindo a tua vida. Vamos viver livres, vamos ser livres. Tira da mente aquilo que está destruindo você, aquele pensamento mau que está destruindo você, tira da tua mente. Vamos ser livres, vamos viver agora em liberdade. E você vai ver, até os inimigos que estavam postos para te destruir, cairão por terra, simplesmente por uma atitude tua, essa de perdoar, de confessar os erros, de pedir perdão a Deus, de seguir uma vida reta com Deus, uma vida reta com Cristo. Você vai ver, com a bênção de Deus, vai se derramar sobre a tua vida, vai se derramar sobre a tua casa, vai se derramar sobre a tua família, e você, tenha certeza, aí você vai ser feliz de verdade. Amém. Amém, irmãos? Amém. Põe em prática. Põe em prática. Você vê como Deus estava. Presta atenção, eu vou fazer só um comentário para eu fechar essa mensagem. Posso? Pode. Deus está
eu não sei se eu posso usar esse termo com Deus, ansioso, ou na expectativa para te perdoar. Só está esperando você falar para ele te receber em seus braços. O homem estava assim, o pai estava assim, ó, braços abertos, esperando o filho pródigo, o filho que se perdeu voltar. E Deus está, ó, de braços abertos, esperando só uma palavra tua. Meu Deus, me perdoe, eu me arrependo. Olha o que aconteceu, o versículo 13, que eu vou reler. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Que disse Natã? Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus quer que nos arrependamos, que peçamos perdão, para que Ele possa nos perdoar. Deus não pode perdoar se nós não nos arrependemos. Amém? Amém. Arrependa-se agora, não é amanhã, nem depois, é agora. Amém? Amém. Diga glória a Deus e aplauda. Aplauda o Senhor.